Pai Santo que habitas nos altos céus, nós te damos graças, Senhor, pela vida e pela saúde que Tu nos dás. Queremos te agradecer, Senhor, por este dia de sábado que Tu nos fizeste chegar. O dia, Senhor, que Tu escolheste para Te adorarmos de todo o nosso coração, Senhor. O dia que Tu abençoaste, Senhor. E queremos, neste dia, Senhor, realmente Te louvar, Senhor, de todo o nosso coração. Querido Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre cada um de nós, nas nossas vidas, como igreja, Senhor, e como também membros individuais. Queremos Te agradecer, Senhor, também por estarmos todos aqui reunidos em Teu nome. E queremos Te implorar a Tua presença no nosso meio. E queremos também Te pedir, Senhor, que Tu possas estar com aqueles que estão a nos ver, Senhor, pela internet, com aqueles, Senhor, que não podem estar connosco esta manhã. E lembramos, Senhor, dos nossos irmãos doentes, aqueles que nos faltam aqui por algum motivo, Senhor. Vem, Senhor, abençoar o servo que escolheste esta manhã na exposição da Tua palavra, que realmente, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz esta manhã aos nossos corações. São os favores que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora continuar a louvar o nome do nosso Deus através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos dar lugar, em primeiro lugar, às crianças e depois serão os adultos. Vamos orar. Querido bem amado Pai,
Quero-te agradecer por todas as dádivas que tu nos dás, Senhor. Quero-te pedir uma grande bênção para todos os dadores, Senhor. Uma grande bênção para que nas nossas casas também não nos falte nada, Senhor. Quero-te pedir para que tudo o quanto foi dado aqui, para que possa realmente fazer parte da tua obra, Senhor. Possa fazer com que a tua igreja possa fortalecer-se, Senhor. Tudo o que eu te peço em teu nome. Amém. Bom dia. Não tomaram um pequeno almoço? Bom dia. Estão contentes? Pronto. Ora bem, a história de hoje fala-nos de um reino que era muito bonito. Esse reino tinha um palácio enorme, muito giro, e sabem o que ele tinha mais, que as pessoas gostavam muito? Era rios lindos, tinha montanhas muito bonitas, tinha flores, tinha tudo muito bonito. Tinha bandeiras, tinha tudo. Só que tinha uma coisa muito má. As pessoas que governavam esse reino, que eram o rei e a rainha, eram muito, muito maus. Eles eram tão maus que o povo tinha medo de tudo, de tudo. E então, o que é que aconteceu? Um dia, esse rei e essa rainha tiveram um filho. Só como eles eram tão maus, tão egoístas e tão vaidosos, nem quiseram cuidar do filho. Então pegaram numa senhora, que é chamada de ama, que são aquelas senhoras que cuidam das crianças, e entregaram o filho a essa senhora, e quando ele nasceu, e disseram: levem-no para bem longe daqui, que nós não temos tempo para cuidar do nosso filho, temos que tratar das coisas do reino. Mas eles não tratavam bem das coisas do reino se eram maus, pois não. Porquê? Porque o povo estava muito, muito triste, muito oprimido, eles não queriam sair de casa com medo das leis que o rei fazia. Tinham muito medo, pois era. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que um dia o rei adoeceu. Ele adoeceu e morreu. E vocês acham que o povo ficou feliz ou ficou triste? Feliz. A gente nunca deve ficar feliz pela morte dos outros, mesmo que eles sejam maus, não é? Mas aquele povo já estava tão cheio de ter coisas más, que ficaram felizes. Mas só que quem é que ficou no lugar do rei? A rainha. E como é que era a rainha? Também era má. Não, eles eram os dois maus. Era má e muito egoísta e muito vaidosa, só pensava nela. Só que vocês sabem que quando as pessoas são egoístas, são infelizes. Quando as pessoas só pensam nelas, só querem o bem para elas, não querem compartilhar com os outros, são infelizes, não são felizes. E então, porquê é que não são felizes? Porque Jesus também disse: dai, e é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Então, como ela era tão infeliz, e essas pessoas infelizes têm mais probabilidade de ficar doentes. E foi o que aconteceu. Aconteceu que a rainha adoeceu e teve uma doença muito grave, pois foi. E o que é que aconteceu então, João Pedro? O que é que
pensas que aconteceu? A rainha morreu. A rainha morreu. Morreu e mais uma vez o povo ficou triste ou contente? Contente. Só que houve uma pessoa que se lembrou que o rei e a rainha tinham tido um filho. E então lembraram-se de buscar o filho. E o que é que aconteceu? Como esse filho viveu longe desse reino, foi educado de maneira diferente. Quando chegou ao reino, ficou muito triste por ver as pessoas tão tristes, tão desanimadas e cheias de medo. Então esse rei, teve boa educação, estudou em boas escolas, teve bons professores, esse rei era muito bonito, era elegante e, além disso, ele era bem educado. E então começou a fazer mudanças no reino. O que é que ele fez? Começou a ser amigo das pessoas, a conviver com as pessoas, a fazer festas com as pessoas. E essas pessoas então começaram a ver que ele era totalmente diferente e começaram a sentir-se mais felizes. Já todos compartilhavam daquela beleza natural que existia lá. E então, uma vez o povo lembrou-se de ir ter com ele e perguntou-lhe qual era o segredo dele ser assim tão diferente dos pais. E ele pegou num cofre e disse: vocês veem este cofre? Este cofre foi-me dado desde que eu comecei a aprender a ler. E então, quem me deu o cofre, meteu aqui dentro um papelinho que eu leio todos os dias desde pequenino. E todos os dias eu tento fazer isso que o papelinho diz. Querem saber o que é que o papelinho dizia para o rei ser tão amigo de todos? Querem? Então diz assim: faz aos outros o que desejas que eles te façam. Faz aos outros o que desejas que eles te façam. Então, como agora o novo rei lia todos os dias esta mensagem, então ele tornou-se solidário. Começou a pensar mais nos outros do que em si próprio. Por isso é que o reino dele teve longa vida. O reino dele foi muito longo, as pessoas viveram felizes e assim nós devemos ser também. Não é o que Jesus nos diz? O castelo era deles e Jesus diz-nos também para nós fazermos aos outros o que nós queremos que nos façam a nós. Vamos fazer isso então sempre? Sim? Pode ser? Pode ou não? Sim. Então um bom sábado para vocês, tá? Até à próxima. Mas o Rodrigo tinha preparado um momento de louvor para Deus. E como é a primeira vez, está muita gente, ele está muito, muito nervoso. Mas eu estou certa que vocês também vão apreciar e que Deus, acima de tudo, vai apreciar. Está bem? A mamãe fica aqui contigo, vamos. Pronto, não é preciso chorar. Calma, sobe aqui. Sobe. Pronto. Pronto, papai pode pôr música. Hã? Para Jesus. Nasceu de uma virgem, tornou-se criança, ao fazer-se humano, devolveu a esperança. Ao fazer... viveu sem pecado,
por pregar evangelho, ele foi crucificado. Ele é Jesus de Nazaré, veio do céu para me salvar. Basta-me nele acreditar e viver como ele viveu, e aos outros ensinar que ele é a solução. É tudo que alguém precisa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os nossos pecados na cruz suportou, por amar o mundo sua vida entregou. E ao terceiro dia ele ressuscitou, trazendo alegria, pois o bem triunfou. Ele é Jesus de Nazaré, veio do céu para me salvar. Basta-me nele acreditar e viver como ele viveu. Ele é Jesus de Nazaré, veio do céu para me salvar. Basta-me nele acreditar e viver como ele viveu, e aos outros ensinar que ele é a solução. É tudo que alguém precisa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pedimos ao Rodrigo por este momento e afinal não valia a pena ele estar assim tão nervoso, correu muito bem. Portanto, para a meditação desta manhã, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 10, 14 a 16. Romanos 10, 14 a 16. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quero daqui dirigir a toda a Igreja as mais cordiais e santas saudações e os desejos de um feliz sábado na companhia e na presença do Senhor. Que todos nos possamos sentir bem, apesar das dificuldades, apesar dos problemas da vida, apesar das frustrações, das decepções, qualquer coisa que nos possa apoguentar nesta vida, ainda, acima de tudo, podemos estar felizes porque temos um céu à nossa espera. Essa realmente é a grande aposta que nós temos de verdadeiramente nos entregarmos ao nosso Pai Celeste para que no último dia possamos ter entrada nas portas do Reino Eterno. Quero também daqui dar as mais cordiais saudações a todos os nossos irmãos, aqueles que nos estão a assistir através dos meios de comunicação, a internet, e também uma saudação muito especial a todos os doentes
e também todos aqueles que nos faltam aqui, que a presença do Senhor se faça sentir nos seus corações e que possam sentir um verdadeiro regozijo. Ora, para a meditação desta manhã, eu escolhi realmente esta passagem do versículo da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, em que a irmã já esteve a ler. Mas antes disso, eu queria também agradecer, já foi dito qualquer coisa, ao nosso jovem, ao Rodrigo, porque na verdade, pela graça do Senhor, ele cantou lindamente. O louvor não é para ele, o louvor é para Deus, mas realmente é uma aposta que a Igreja tem para também que o Senhor possa ser louvado. O apóstolo Paulo estava preocupado realmente como é que ia pregar o Evangelho. E aqui ele diz, no capítulo 10, 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aqui encontramos realmente, nestes versículos 14 e 16, que o apóstolo, no princípio em que ele está fundando as igrejas, em que ele quer realmente agregar os cristãos, em que ele quer levar a mensagem da salvação avante, ele encontra-se realmente aqui 4 barreiras, 4 obstáculos para que o Evangelho pudesse ter um curso livre, para que pudesse ter um progresso de seguida e para que ele pudesse ser espalhado por toda a parte. Ele sabia realmente a missão que lhe tinha sido incumbida, mas ele sentia-se também aqui como quase incapacitado para poder levar avante esta grande epopeia da mensagem da salvação. E então ele diz, no versículo 13, diz-nos assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz, mas como invocarão? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esta realmente era a grande dificuldade. Ele compreendeu, na verdade, Paulo, que foi chamado por Deus, naquele grande chamado, no caminho de Damasco, este homem perseguidor da igreja, mas que teve um chamado de Deus, um chamado muito especial, em que ele tinha compreendido, na verdade, o que ia ser servir a Cristo. Em Atos dos Apóstolos 9:15, Atos dos Apóstolos 9:15, é-nos dito, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo, ao iniciar a constituição ou instituição destas igrejas, na verdade, Jesus tinha dado o início à sua igreja, ele tinha vindo e tinha instituído a sua igreja, mas a igreja precisava de ter continuidade. Jesus tinha vindo precisamente para o seu povo, para Israel, o povo escolhido, mas esse povo não tinha dado ouvidos à mensagem. Esse povo não tinha cumprido cabalmente a ordem do Mestre. E agora a igreja, Israel, tinha sido devastado. Depois, no ano 70 da nossa era, a nação judaica deixou de existir como nação. Todo o povo tinha sido espalhado e agora o Evangelho, precisamente neste momento difícil do povo judeu, em que o povo é espalhado, é que precisamente
no momento mais crítico da história de Israel, quando começa a mensagem da evangelização e quando o Evangelho é propagado a toda a parte, a todo o mundo conhecido de então. Mas o que realmente queremos sintetizar é que São Paulo, o apóstolo Paulo, teve que começar do zero, da estaca zero. Teve que começar do princípio. Se bem que os apóstolos tinham sido, naqueles 3 anos e meio em que Jesus esteve com eles no seu ministério terrestre, eles tinham sido instruídos em todo o caminho, em toda a verdade. Mas este homem, por excelência, o apóstolo Paulo, tinha outra incumbência, na verdade, de levar o Evangelho aos gentios. Não foi uma tarefa fácil, porque ele teve que levar a alguém que não conhecia. Mas quando, depois de ele ver que estas barreiras poderiam ser quebradas, estamos novamente em Romanos 10, quando ele vê que as barreiras da crença, a barreira daqueles que nunca tinham ouvido, mas que já estavam a ouvir, daqueles que não tinham quem pregue, mas que já havia quem pregasse. E então é quando ele diz, no versículo 15, na parte final, ele regozijadamente ele diz: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É realmente um privilégio, é na verdade uma alegria, é uma felicidade para aqueles que anunciam as boas novas da salvação. Podemos ver também em Efésios 6, 14 e 15, Efésios 6, 14 e 15, diz-nos assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Os pés é qualquer coisa muito importante no nosso organismo. É importante porque são eles que sustentam o corpo. São eles que nos dão, que é um meio de locomoção, que nos fazem dirigir para aqui e para acolá. Que nos dão essa capacidade de avançarmos ou de recuarmos, de irmos para a direita ou de irmos para a esquerda. Na verdade, estes pés são formosos quando eles levam a boa nova, quando levam a paz, quando levam conforto, quando levam a alegria a uma alma, a um coração que está partido, a um coração que está triste, a uma alma que está acabrunhada. Podemos ver também Isaías 52, 7. Isaías 52, 7. 52, 7. Diz-nos assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu reino, que diz a Sião, o teu Deus reina. Nós, como povo do Senhor, e traçando uma linha paralela entre o começo da igreja infante, aquela igreja que começou, a igreja nascente, em que aparecem as barreiras, as dificuldades da propagação do Evangelho, da penetração da palavra, da verdade no meio dos gentios, na dificuldade de ir para povos diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes.
uma dificuldade tremenda de levar o Evangelho da salvação. Mas nós também, como povo do Senhor, também temos uma mensagem muito especial nestes dias. A nossa igreja é a igreja remanescente, é a igreja do resto, é aquela igreja que tem a comissão especial de dar a última refeição, a última mensagem de advertência, de arrependimento a este mundo. Nós vemos, na verdade, como é que o mundo está. Nós vemos a situação social, a situação económica, a situação ecológica do nosso mundo, em que vemos que o Senhor Jesus está às portas, em que há cataclismo sobre cataclismo. Vivíamos naquele tempo que nós ouvimos falar no passado, na angústia das nações, e fazia-nos realmente uma certa admiração o que é ser a angústia das nações. E a angústia das nações é precisamente isto. Os reinos, as nações não têm capacidade financeira para resolver os seus problemas do seu povo. Não sei se será deliberadamente uma situação criada, artificial, mas aqui, na verdade, há um poder e há uma força invisível. Invisível, nós sabemos quem é, que quer transtornar e criar toda esta infelicidade, todo este problema, para que todos sofram toda esta crise que existe nos nossos dias. É neste preciso momento que a Igreja é chamada para dar esta advertência. Neste último grito de angústia, porque quando ouvimos falar na angústia das nações, para nós era uma admiração. O que seria, na verdade, a angústia das nações? E hoje nós vemos o que é a angústia. A angústia é quando eu estou desempregado. É quando eu não tenho dinheiro para satisfazer as minhas necessidades. Quando eu não tenho dinheiro para pagar a casa que eu comprei, dar o dinheiro ao banco. Quando eu não tenho dinheiro para a minha alimentação, para as coisas mais básicas da minha vida. Quando eu tenho os meus familiares doentes e não tenho meios para os socorrer. Esta é a grande angústia. É a angústia. Há pessoas que não dormem, que estão a ficar com problemas graves de grandes depressões, porque não podem resolver os seus problemas, as suas necessidades básicas. E é neste momento realmente que todos aqueles que estão passando por estas dificuldades estão sentindo um grande problema, estão sentindo um problema muito grave e alguns não têm conseguido resistir e neste momento de desespero fazem aquilo que é pior. E não vou dizer o que é. Mas nós, queridos irmãos, precisamente temos essa mensagem muito especial que é dada, a mensagem, a tríplice mensagem angélica, que nós podemos ver em Apocalipse 14, 6 e 7, em que nos diz uma passagem tão bem conhecida de nós: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, Apocalipse 14, 6 e 7, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Meus queridos irmãos, se nós repararmos que o povo está proclamando o advento de Jesus Cristo, isto é, a sua segunda vinda, é um povo especial. Nós, como igreja, temos a ideia e a concepção que a nossa igreja começou a partir do estudo das profecias e que ela, precisamente naquele momento, em 1844, quando é estudada aprofundadamente por Guilherme Miller, ou William Miller, o Santuário Celestial e as 2300 tardes e o Santuário será purificado, nós temos realmente a ideia
que foi precisamente aí que a Igreja do Advento começou. Mas podemos ter a certeza, irmãos, que a nossa Igreja e que a Igreja do Senhor não começou aí. Porque a Igreja não tinha acabado. O que realmente aconteceu. E aconteceu porque a Igreja do Senhor quase que é destruída. O inimigo queria destruir a Igreja do Senhor. Mas ficou uma linha tênue, uma ligação, uma conduta, um contacto. Porque ninguém pode destruir a palavra do Senhor. Ninguém pode destruir os intentos do Senhor. E nesta linha tênue há uma separação. E aquele grande número destes cristãos primitivos uniram-se ao paganismo. Mas apesar de tudo, ficou sempre um grupo fiel. E este grupo fiel é o remanescente de Deus. O remanescente de Deus que por 1260 anos foi ferozmente atormentado e perseguido pelo inimigo Satanás, em que o inimigo queria destruir a palavra do Senhor a todo o custo, em que ele instruiu homens maus, cruéis, para que infligissem aos filhos de Deus toda a crueldade, a mais desumana, em que o inimigo criou a tortura mais desumana para infligir aos filhos de Deus, para que eles renegassem a sua fé. Mas o inimigo não conseguiu, porque quanto mais o sangue dos cristãos era derramado na arena e na perseguição, mais o Evangelho crescia. E é nesta linha que fica sempre o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A Igreja não desaparece. Era realmente a intenção do inimigo Satanás que a Igreja fosse completamente exterminada, mas ela não foi, porque Deus teve filhos seus fiéis. Um homem mau, francês, Balzac, disse: iria destruir a Bíblia. Segundo contam alguns relatos, não sei se são reais, penso que sim, ele carregou um burro cheio de Bíblias e pegou lume, queimou as Bíblias para que exterminasse a palavra do Senhor. Mas precisamente naquele lugar onde aquelas Bíblias foram queimadas, nasceu ali uma casa publicadora. Irmãos, quem poderá realmente combater contra o Senhor? Nós podemos ver que nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo especial. Nós não somos um galho enxertado. Nós não fomos uma igreja que está a protestar por qualquer coisa. Não. Nós somos aqueles que viemos desde o princípio. Desde que têm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Como igreja, podemos ver em Efésios 2:20, Efésios 2:20, diz assim, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Isaías 58, 12, 13. Isaías 58, 12, 13. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado e de fazeres a tua vontade no meu santo dia e chamares ao sábado leitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras.
podíamos ler ainda a seguir, mas realmente, na verdade, nós somos um restaurador das rupturas. A lei do Senhor foi esmagada, a lei do Senhor foi partida, foi quebrada, foi espezinhada. E nós, como povo do Senhor, temos essa incumbência de restaurá-la, de restabelecê-la, de uni-la, para que ela possa, na verdade, ser um baluarte bem alto de ligação entre o seu povo e Deus. Se nós vermos, queridos irmãos, o começo da nossa igreja, ou eu diria mais precisamente o recomeço da nossa igreja, nos Estados Unidos da América, um homem, um fazendeiro, que começa a estudar as Sagradas Escrituras e que, por ação do Divino Espírito Santo, é iluminado e começou a compreender realmente todo este enredo, mas não teve a luz completa, porque a palavra do Senhor é como a luz que vai iluminando cada dia, é todo dia ser perfeito. E que esta igreja tem aquele grande desapontamento e que à partida parecia tinha acabado. Mas não, queridos irmãos, o Senhor realmente ia restaurá-la. Ia restaurá-la e começar uma obra para que a mensagem da salvação fosse levada a todos os confins da terra, como poderíamos imaginar. E se nós vermos nas meditações matinais que temos estudado, e não poderei ler, não é conveniente, seria fastidioso, mas para os que têm as meditações matinais, como é que a igreja começou? Eu quase que não resisto à tentação de ler alguma coisa, queridos irmãos. Portanto, na página 200 e... vamos lá ver. Portanto, na página 312 das meditações matinais, diz assim, esta é uma boa pergunta. Na década de 1890, quer a comunidade cristã mais alargada, quer os adventistas do sétimo dia, começaram a dar passos sem precedentes no sentido de espalhar os ensinos da palavra de Deus como alforjes da fé. Diz, os acontecimentos dentro do adventismo seguiam em paralelo com os do movimento educacional evangélico. Dessa forma, o trabalho missionário teve um efeito direto na expansão e educação escolar da denominação. E diz, John Harvey Kellogg foi, ao que parece, o primeiro adventista a desenvolver uma escola missionária. Depois fala-nos aqui tudo aquilo que ele fez. A primeira foi o grande aumento do número de escolas e alunos na América do Norte, uma vez que a maior parte dos primeiros obreiros de denominação vinha dos Estados Unidos. A segunda foi o advento começar a fundar escolas ao redor do mundo. Depois podemos ver... mas houve mesmo pregadores, e um dos mais importantes foi L.R. Conry, nascido na Alemanha, imigrante na América, onde descobriu a mensagem do Advento. Em 1886 regressou à Europa. Quase de imediato recebeu um convite de Gerhard Perk para visitar a Rússia. Como é que a mensagem vai para a Rússia? Um país que era proibido de entrar, que era ali a mensagem, que era proibido de fazer proselitismo, que eles começam a lançar a mensagem através de folhetos, através de pequenos livros, a mensagem é espalhada. E ali já estavam a fazer tantos batismos. E um dia estavam ali, durante 40 dias, estavam ali a fazer batismos e as pessoas estavam apinhadas nos telhados das casas a ver as cerimónias batismais. Mas realmente isto acabou rapidamente, porque estes homens foram presos. Foram presos e foram perseguidos. Mas depois de eles saírem da prisão, continuaram novamente. Eles não tiveram medo e continuaram a chegar. Mas como vemos, eu gostava de realmente ler, mas não dá.
Não dá porque isto é um culto e não vamos ler, mas é tão interessante. Mas eu penso que muitos dos nossos irmãos conseguiram e leram estas mensagens tão lindas da palavra das meditações matinais, que se vê como a igreja avançou, como ela chegou até a China, através de um homem já na idade dos 80 anos, que não tinha grande instrução, mas que teve uma pequena preparação na América, e que queria levar, e que eles não queriam que ele fosse, porque ele já estava na idade da reforma, mas ele foi, chegou a Hong Kong, começou a pregar a mensagem ali, e depois foi até a China, vai até aqueles países todos ali do Extremo Oriente. Como a mensagem também vai para a ilha de Pitcairn. Como James White, numa caixa com vários folhetos empacotados, é enviado no navio, dá ao comandante, e o comandante levou ele, o comandante chegou ao porto de destino, pega no volume, nessa caixa, com certeza seria uma caixa de madeira, não havia o cartão talvez nesse tempo ainda, deita ali na doca. Aqueles folhetos começavam-se a espalhar, e muitos jovens e outras pessoas começaram a ler, e começaram a ver a mensagem. Mas houve, durante 10 anos, aquela mensagem esteve quase guardada, quase escondida, mas depois começou a dar frutos. Nós vemos muitas vezes e pensamos que um folheto não tem valor. Um folheto é qualquer coisa para deitar no lixo, mas não é, meus queridos irmãos. Aquele folheto é uma semente. É uma semente que poderá germinar. E poderá germinar na época e no tempo certo que o Senhor achar que ela deve germinar. Não, na verdade, Ellen White diz que os folhetos devem ser lançados como folhas de outono. Não, isto não quer dizer que eu vou lançar na rua, no caminho. Não, têm que ser lançados por aqui, para lá, dados, enfim, às pessoas, juntamente com o evangelismo da amizade, que isso que é muito preciso, para que a mensagem possa propagar. Nós vemos que hoje a mensagem não é como no passado, é diferente. Hoje há outros meios. E nós sabemos que esta última mensagem, o Evangelho, a tríplice mensagem angélica, está sendo enviada através da internet. Nestas mensagens via satélite, que se têm feito campanhas de evangelização, que têm realmente levado a mensagem da salvação, o arrependimento, a muitas almas e o conhecimento da verdade. Mas ela vai ter sempre que ser levada também por mão. Este é um trabalho, irmãos, que nunca vai acabar. Nós não descuramos daqueles que não estão fazendo, porque estão fazendo de outra maneira. Ou estão fazendo estudos na sua casa, ou estão dando um livro a um amigo, ou estão criando uma amizade. Estão fazendo. Não estamos dizendo que os que não vão neste trabalho que se chama o trabalho de infantaria, que não estão fazendo nada, estão trabalhando também. E ai de nós que não trabalharmos na obra do Senhor. E eu sinto-me a criatura mais infeliz quando não faço nada para Deus. Sinto-me decepcionado. Sinto-me triste quando eu vejo que numa semana não pude fazer nada para o Senhor. Nós precisamos de trabalhar para a obra do Senhor. Mas aquilo que eu queria dizer, irmãos, como é que a verdade chegou até nós? E eu tinha dito no princípio que podemos lançar uma linha paralela entre a igreja nascente e a igreja remanescente. Com a diferença que a igreja remanescente tinha mais luz do que os gentios da igreja nascente, na verdade. Mas ela teve também que aprender, e aprender do princípio. Hoje nós temos um quadro. Temos um quadro perfeito, com doutrinas excelentes do amor do Senhor Jesus. Mas como foi? Como é que isto aconteceu para hoje termos tudo isto? E a verdade foi quase como um puzzle, peça a peça, colocadas no grande quadro. E nós sabemos como os pioneiros tiveram tanta dificuldade em compreender as verdades eternas da palavra do Senhor. E que houve tanta controvérsia, e que houve tanto problema, e que houve tanta dissensão, e que houve
enfim, tanta discussão, porque, na verdade, ainda não tinham a luz suficiente para poderem compreender. E nós vemos doutrinas como a Trindade, como o sábado, como a proclamação do Evangelho, como o santuário, como o estudo do santuário, a justificação pela fé, as comidas imundas, etc., as carnes imundas. Tudo isso foram peças que se foram colocando. Hoje temos tudo isto. Hoje temos tudo isto à nossa disposição. E podemos dizer, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque temos algo muito especial. Mas as coisas não começaram assim, meus queridos irmãos. Foi com muitos anos de luta. Foi com muita inspiração. Em momentos difíceis. A irmã Ellen White foi uma peça fundamental. Porque ela realmente, como a serva do Senhor, que recebeu esta mensagem, depois de dois jovens, William Floyd e outro, terem recebido e não quererem, rejeitarem a mensagem do Senhor. Esta jovem senhora, 17 anos na altura, franzinha, deficiente, ela aceitou o convite do Senhor para ser a mensageira. E em momentos difíceis, em que havia realmente um contencioso entre os altos dirigentes da igreja, ela veio ali como um refrigério, porque ela trazia a mensagem da parte do Senhor. E tudo ali se compôs, com muita luta, com muita dificuldade. Queridos irmãos, nós podemos ver, na verdade, os problemas que tivemos que passar. Mas hoje podemos compreender e podemos ver, e vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Isaías 55, 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11 diz-nos assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará ao que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Em Eclesiastes 11.1, Eclesiastes 11.1 é uma passagem bem conhecida nossa, em que o Senhor diz, na sua palavra, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a acharás, ou o acharás. São Mateus 7, 24, São Mateus 7, 24, São Mateus 7, 24, diz-nos também, na palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E podemos ver ainda Jeremias 23, 28, Jeremias 23, 28 e 29, Jeremias 28, 23, não é? Jeremias 28, desculpe, Jeremias 23, assim é que é, Jeremias 23, 28 e 29. Jeremias 23, 28 e 29, que nos diz, na palavra do Senhor: o profeta que tem um sonho, conta o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade, que tem a palavra como o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, porque a palavra do Senhor é como uma espada dos gumes, ela penetra. A palavra do Senhor é como um fogo. Quem realmente poderá resistir? E vou-vos ler muito rapidamente, irmãos, no reavivamento, na semana de oração que nós tivemos, houve uma passagem aqui que me chamou muita atenção, que é na parte do segundo sábado e que fala sobre a mensagem da irmã Ellen White, que diz: sempre foi desta maneira que o trabalho de Deus fez progressos na terra. Deixai brilhar a vossa luz, e outros são iluminados. A ociosidade e a religião não vão de mãos dadas, e a causa da nossa grande deficiência na vida e na experiência cristãs é a inatividade na obra de Deus. Os músculos do nosso corpo vão se tornando fracos e inúteis se não forem mantidos em exercício, e o mesmo se passa com a natureza espiritual. Se quisermos ser fortes, devemos exercitar as nossas capacidades. Exercitemos a fé em Deus, pondo à prova as suas promessas,
ao tomarmos a nossa cruz e carregarmos os nossos fardos. Assim o jugo de Cristo, aceitemos o jugo de Cristo e ponhamos à prova as suas palavras, que assim encontrareis descanso para a vossa vida. Despertar-se-á no nosso coração um anseio por almas e o coração encher-se-á de alegria nas evidências da fé. E saberemos que o que regar também será regado. Reclamamos com viva fé as promessas de Deus. Irmãos, eu não gosto muito de ler porque torna-se cansativo. Mas, na verdade, é um grande conselho que a irmã Ellen White dá aqui nesta última mensagem que nós ouvimos a semana passada, se não estou em erro, que nos dá este incentivo para nós levarmos a mensagem de salvação. E eu queria realmente contar uma pequena experiência. Há dias, num sábado à tarde, estava em casa e disse, bem, tenho que fazer algum trabalho. Durante a semana não tive possibilidades, aparece sempre tanta coisa. Na verdade, estamos reformados, mas há sempre tanta coisa para fazer. Fui fazer um pedaço de trabalho missionário na última parte não é bem a última, na parte mais inclinada do caminho de ferro. Nunca tinha subido aí. É bastante íngreme. Veio folhetos, fui distribuindo, contatei algumas pessoas e os folhetos deram exatamente até a última casa. Faça a direita à subida e a descida, faça pela direita na subida e a direita na descida, até a última casa. Quando acabei, realmente, irmãos, eu não sabia se ria, se chorava, porque, na verdade, senti que ali estava a mão de Deus. E nós sentimos uma grande alegria quando vamos levar a mensagem da salvação. Sentimos uma grande alegria. Esta semana também, já era noitinha, já o sol se tinha posto, na quinta-feira, e eu fui também fazer um pedaço de trabalho. E foi aqui mesmo, nesta zona do Funchal, que às vezes a gente vai para longe. Também temos que pensar aqui na cidade. Ali no comboio, etc. Comecei a distribuir folhetos e depois, o último folheto que eu tinha, encontrei um rapaz que vinha-se dirigindo para o carro. Eu entrei em contato com ele, comecei a falar. Ele disse, o rapazito, claramente, não queria, ponto. Não quero. Falei, mas olha, tem aqui, diz, ser livre. Nós somos livres. Nós não estamos a impor nada a ninguém. Aceitamos ou não aceitamos? Aqui tem a lei deste, é aquela lei que nós havemos de ser julgados. E eu disse, o senhor não acredita, o mundo precisa de leis. Deus também tem a sua... mas não, está bem, pronto, obrigado. Precisamente logo ao lado estava um senhor ali, no seu negócio assim, não vou dizer o que é, para não identificar. Estava com a senhora e a porta estava entreaberta e bati e ele mandou-me entrar. Entrei. Olha, ali num instante a gente faz uma pregação. Começamos a falar sobre a situação do mundo, a situação económica. Era um senhor de contas, de contabilidade. Eu aproveitei também. Começámos a falar, foi dado ali o testemunho, o senhor aceitou e nós sentimos realmente um verdadeiro regozijo de fazermos este trabalho para o Senhor. Irmãos, para terminar o culto desta manhã, eu sei que está um pedacinho longo, irmãos, desculpem, mas vamos ver em Romanos 13:11. Nós não vamos desanimar. Nós precisamos de ser um povo animado, de ser um povo que tem uma esperança diferente. O mundo não tem esperança. O mundo está se voltando para outras coisas porque perderam a esperança. 13:11 diz-nos assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ontem via num programa, estava num certo lugar, tinha a televisão, estava a dar uma senhora, num programa que dá à tarde, e estava ali uma senhora a falar sobre a paz, a tranquilidade, o conforto, a paz de espírito, mas era por meio de pedras. E ela dizia, pega nesta pedrinha, tinha várias pedras. Esta pedrinha pode pôr dentro da sua carteira. Esta pedrinha, outra pedrinha, pode juntar junto ao seu corpo. Esta pedrinha pode pôr debaixo da sua almofada. O mundo está buscando todo este conforto, mas é um conforto sem Deus, porque, na verdade, eles estão desanimados. Estão desanimados porque não encontraram Jesus na sua vida. E como vivem sem Jesus, querem encontrar outra coisa que lhes dê o conforto, que lhes dê a alegria, que lhes dê o bem-estar. Romanos 9, 27 e 28. Romanos 9, 27 e 28
diz-nos assim, também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E para terminar o culto desta manhã, irmãos, vamos ver 1 Pedro 2,9, também uma passagem muito conhecida de nós, em que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não nos esqueçamos, irmãos, nós somos a nação santa, nós somos o povo especial, nós somos o sacerdócio real, nós temos essa grande responsabilidade, que o Senhor possa verdadeiramente nos dar essa capacidade e que nós nos possamos apropriar do seu Santo e Divino Espírito e que a Igreja possa estar unida, como esta manhã se falou, com o escudo da fé. E a irmã Tânia dizia, eu por acaso desconhecia, que o escudo unia escudo a escudo e que ficava impenetrável para os dardos do inimigo. Aqueles dardos que eram lançados com fogo, com uma substância pés que chegava ali e queimava, batia e o fogo apagava. Que nós nos possamos realmente apropriar do escudo da fé, do capacete da salvação, porque na verdade a nossa cabeça, a nossa mente, é daqui que saem todos os pensamentos. Que o Senhor possa dominar a nossa mente, irmãos. Que não seja o inimigo a dominar a nossa mente. Que possamos pôr a nossa mente e os nossos pensamentos ao serviço do Senhor. Que possamos dizer: Senhor, purifica os meus olhos, purifica a minha mente, purifica os meus pensamentos. Eu quero ser todo teu, Senhor. Eu não quero que o inimigo reine dentro do meu coração. Lava-me da minha iniquidade, lava-me do meu pecado, expurga-me para que tu possas viver eternamente no meu coração. Que o Senhor seja louvado. E amém. Vamos agora terminar o nosso culto cantando o hino número 355. 355. Não te importes com o perigo,
contigo, teu filho até ao fim. Não te importes com o perigo, tens a mão, confia em mim. Vamos baixar as nossas cabeças. Querido Pai, Altíssimo Deus, na verdade a tua igreja, como um barco, não anda à deriva, Senhor, mas ela está sendo açoitada neste mundo tumultuoso, com vagas enormes, quererem submergir o barco, Senhor. Ó bom Pai, dá-nos, Senhor, uma fé viva, para que, na verdade, possamos permanecer dentro deste barco, que açoitado com ventos contrários e com as tempestades da vida, possamos sempre confiar em Ti como o nosso piloto, para nos levar, Senhor, ao bom porto da salvação. Vem, Senhor, abençoar cada filho Teu, Senhor. Aqui, Senhor, cada família, cada criancinha, Senhor, que todos possamos ser ricamente abençoados por Ti e que a Tua igreja possa se manter firme e unida, Senhor, preparada, como os apóstolos no dia de Pentecostes, que as dissensões e todas as outras coisas possam acabar e que todos unidos e irmanados, de mãos dadas, Senhor, possamos sentir a presença plena do Teu Santo e Divino Espírito nos nossos corações e nas nossas mentes. Tudo pedimos, querido Pai, com o perdão dos nossos pecados, mas nos méritos do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. E amém.